Noite, está começando o nosso primeiro podcast do iCast. Hoje aqui a gente tem o prazer de receber o Lucas. Primeiramente vou apresentar aqui, está comigo apresentando aqui o Thiago Rego. E aí, Rego? Fala aí pra galera um pouco sobre você, pra gente começar aqui o nosso podcast. Eu nasci aqui em Belo Horizonte, né? Maior parte da minha vida morei em Betim, Redondeza aqui, né? Sou bancário atualmente, faço filosofia, estou no finalzinho do curso aí. Isso aí, cruzeirense, estou sofrendo aí sofrendo com esse momento do meu time, mas vou sair dessa daí uma hora. Então a gente vai apresentar vocês aí agora, o Lucas. Ô Lucas, muito obrigado, cara, por ter participado. É o nosso primeiro, né? O cara de cara, assim, nem sabe como é que vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo. Não, é de boa. O cara aceitou vir aí. Muito obrigado. Você pode, pra quem não te conhece, né? É difícil, né? Mas todo mundo que tá assistindo aqui provavelmente já deve te conhecer. Pra quem não te conhece, quem que é o Lucas? Então, eu sou o Lucas, tenho 31 anos, sou vocalista de uma banda chamada Pense e sou o proprietário do Estúdio Guerra, é um estúdio de gravação, produção, mix, master, aqui em Belo Horizonte também. Gente, o Lucas, o cara, assim, eu aqui em Belo Horizonte, questões de bandas, né, underground, eu conheço desde que eu tenho, lá, 13, 14 anos. 2013. Você tem quantos anos? 30. 30? Ah, então. E você? Eu esqueci de falar, tô com 36. Já tô meio 16. começando a querer perder. Eu nem falei a minha idade, gente. Eu tenho 30 anos, né? Sou publicitário, trabalho com edição de vídeo. E depois de 6 anos de formado, precisei voltar a estudar. Voltei a fazer jornalismo. E, gente, se eu soubesse que EAD, antigamente era desse jeito, eu já tinha estudado EAD. Nossa. Só de não ter que ir na faculdade, estudar em casa, a hora que você quiser. A melhor coisa do mundo. Nossa Senhora. Mas então, eu conheci o Lucas, ninguém devia conhecer, na época de uma atriz muito antiga. De bandas, assim. Eu saí de Betim de ônibus, daqueles ônibus vermelhão para vir BH. Aí você chegava numa atriz ali, era show de 10 bandas, 11 bandas, festivais de... E assim, cada banda tocava meia hora, 30 minutos. Meia hora, 40, 50 minutos. E era aquela época que assim, a gente queria ver banda do Rio de Janeiro, de São Paulo, ver Noção, ver Street. E era o dia inteiro, né, velho? Era o dia inteiro. Você chegava lá meio-dia. Meio-dia. Saudade dos festivalzinhos. Saudade. Ficava na escada lá, trocando ideia. Ficava na escada trocando ideia e assim, podia fumar lá dentro, você sair lá de dentro, fedendo um suor e um cheio de cigarro. Só que era uma coisa muito, muito legal. Foi onde a Pense começou, né? Foi. Antes do Pense eu tocava em outras bandas, a gente também tocou várias vezes no Matriz lá. É uma casa que, eu não sei como que tá agora, né, com a pandemia, que a Autêntica fechou, o Matriz eu acho que estavam fazendo uma vaquinha, se não me engano. Estão fazendo uma vaquinha. Espero que não feche, né, velho, porque é uma casa histórica, uma casa que todas as bandas que cresceram, que ou foram pro mainstream, ou que tocam em lugares maiores, quando vinha para Belo Horizonte, tocava no Matriz. Uma casa... Sem se imaginar, velho. Por exemplo, uma das bandas grandes, igual o Dead Fish, que hoje que enche casa de 20, 30 mil. E pra Matriz para tocar para 100 pessoas, velho. 100 pessoas. E era uma coisa muito... CPM 22 já tocou no Matriz. Sim. Olha, não sabia não. Era, porque o CPM começou também, assim, pequena, velho. Então, quando ele ia pra lá pra tocar e vinha pra tocar em BH, era em casas de shows pequenos. Então, o cara vinha de van, igual essas viagens, já tem até um documentário, essas viagens de carro. O pessoal vinha de carro, velho. E eu tenho essas lembranças de ir pra uma atriz, ver a casa lotada. Uns moleques, assim, era muito moleque mesmo. E eu, com 15, 16 anos, só tinha gente de 15, 16, 17. Porque era onde a idade que o pessoal cismava de montar a banda e... era o rolê, né, velho? E essa época aí você já imaginava que a banda ia ser pra vida? Ia ser trabalho? Esse trabalho não, ia ser diversão, mas... Não, é trabalho mesmo. Hoje é trabalho mesmo. Então, velho, a gente começou fazendo som porque a gente gostava, né? A gente não tinha, assim, pretensão de viver de música. Então, mas é justamente por ter feito isso que a gente continuou. Se a gente tivesse feito a banda pra
fazer uma profissão, para ganhar grana, a gente teria parado bem antes, porque o Pense ele só começou a ser lucrativo, assim, entre aspas, vamos dizer assim, de entrar mais grana do que sair, depois de talvez uns 8 anos de banda, sabe? A gente tem 13 anos de carreira, mas demorou muito tempo para começar a rolar e a parada virar mais tipo, um trampo do que só diversão. Hoje é trampo total. Que a gente, né? Alguns da banda dependem da banda mesmo. Eu tenho estúdio, o Cris tem uma padaria, mas o Charlinho, por exemplo, a principal coisa que ele faz, a atividade que ele faz é tocar na banda. Ele faz outras coisas também, mas se a gente tivesse começado já com essa cabeça, vamos fazer uma banda para ganhar dinheiro, teria parado. Mas foi a partir de já o lançamento do primeiro CD ou no segundo, terceiro, você já começou a virar mesmo profissão? É difícil, assim, determinar o ponto exato, porque foi um degrau de cada vez. A gente foi expandindo, né? E assim, no início a gente tocava só em Belo Horizonte. Aí depois começou a tocar perto. Aí depois começou a tocar em alguns festivais. Então, aos poucos vai subindo. O lance que, assim, em música, à medida que você vai crescendo, também vai crescendo os custos. Que a banda vai ficando maior, você vai querendo aprimorar a qualidade. Então, você começa a viajar com técnico de som, você começa a viajar com muito merchandise. Então, é uma mala gigante. Aí você tem que pôr uma pessoa para ficar no merchandise. Aí você começa a ter muita procura, aí você coloca alguém para agenciar a banda, fazer os shows. Então, isso tudo também, assim, a banda vai crescendo, os custos também vão crescendo. Então, é sempre uma matemática muito apertada. Você, tipo assim, saber o quanto que você pode cobrar, porque também varia demais, né? Tem cidade que o show enche muito, tem cidade que menor, que é menos público. Então, você tem que variar a sua equipe também. Às vezes, você varia até o equipamento que você usa para se encaixar dentro daquele perfil da cidade e fazer a parada acontecer e ninguém tomar prejuízo. Nem você como banda e nem o produtor que está te chamando para tocar no lugar. Uma ideia que eu lembro que eu estava em Betim, tem um grupo lá, o pessoal chama do rock lá, só direcionar um pouco mais o microfone, que assim, eu lembro que a gente foi chamar o Black Drawing Sharks para tocar aqui pra gente, no Grito do Rock. Teve o Grito do Rock lá em Betim. Aí, então o custo estava muito caro para trazer eles. A gente estava conversando, gente, como é que vai poder fazer? E eu acho que uma coisa que ajuda é que eles marcaram um show em Belo Horizonte também. Aí então dividiu os custos. Eu lembro que vocês fizeram o documentário aqui do Nordeste, eu imagino que deve ter sido uma coisa dessa, né? É claro que vocês foram de carro, deve ter sido uma puta de uma loucura. Um monte de imagens lá na praia e tal, mas mesmo assim, eu acho que facilita para levar a banda em mais cidades se tiver mais programação, né? Você vai fazer 6 shows de uma vez. É assim que funciona até quando banda gringa vem pro Brasil. Normalmente, assim, você pega o produtor pega o custo da viagem, de trazer a banda e divide esse custo por todos os shows, porque senão fica impossível, né? Um produtor só pagar todos esses custos. Então, assim, normalmente é dividido. Se a gente vai para o Nordeste, a gente fecha várias datas, calcula o valor de fazer tudo e tenta meio que dissolver isso para cada show pagar uma parte. Então, um show só não paga. Aí talvez, sei lá, no segundo ou no terceiro show se pague o custo e depois é lucro. Varia muito, assim, a logística do negócio. Mas é mais ou menos isso que você falou mesmo. Assim, você fecha vários lugares e aí os custos também são divididos por vários lugares. E qual que é o perfil, assim, tem algum perfil específico de cidade onde vocês mais fazem shows, tipo a cidade maior ou desde o interior também? Eu pergunto porque eu estava em algumas viagens que eu fiz por interior, eu vi que algumas cidades do interior parece que tem uma receptividade assim pro rock que eu não esperava, sabe? Uhum. De encontrar estabelecimentos de rock que procuram difundir o tipo de música, né? Sim. Que às vezes eu não vejo, por exemplo, sou de Betim ali e muitas vezes eu sinto que a gente está meio que ausente assim de casas de show para esse tipo de música, né? Sem dúvida nenhuma, o estado de São Paulo inteiro é onde as coisas acontecem pro rock, né? Vou falar assim, pelo menos pro Pense.
a diferença, assim, de proporção de gente que vai nos shows dentro do estado de São Paulo é muito maior do que em qualquer outro lugar do Brasil. A capital nem se fala, né? Mas em São Paulo a gente consegue fazer muito show nas cidades do interior. Então, normalmente a gente vai para São Paulo, nosso guitarrista já mora lá, o Ítalo, e a gente trampa já com uma equipe que fica em São Paulo. Então, a gente não viaja com técnico de som, a gente não viaja com uma pessoa para ficar no merch. Essa galera já tá lá. Então, a gente trampa com o pessoal do Estúdio 1100, que chama, que é do Bochecha. E, normalmente, a gente chega em São Paulo e já esquematiza a van, aí busca a gente com o backline, aí a Dani faz o merchandise e a gente roda ali no interior de São Paulo. É o rolê mais viável, assim, pro Pense. Quando a gente vai pro Nordeste, por exemplo, é mais por vontade do que por ser uma coisa, assim, que dá certo financeiramente. Porque é muito longe mesmo. Você pensar, não dá para subir de carro, então a gente vai de avião, aí faz uma logística lá para passar nas cidades. O Brasil tem um problema, assim, problema entre aspas, que não tem muita programação cultural durante a semana. Você não vê muito show rolando segunda, terça, quarta. Então, se a gente vai para o Nordeste e vai fazer vários shows, não tem como a gente fazer os shows seguidos. Então, você faz sexta, sábado, domingo, e aí você dorme em alguma cidade, espera chegar na quinta ou na sexta para continuar. Então, você tem custo de hotel, custo de alimentação, e não está entrando grana, saca? Então, por isso que o Nordeste ele é mais complicado. Que é longe, é caro para ir, e comparando com São Paulo, é um público muito menor. Então, tem essas variações, assim. E você acha que essa coisa de público, eu fico imaginando que a gente, aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma... Eu digo que acredito que é falta de comunicação. Porque, por exemplo, em Belo Horizonte, a gente tem uma rádio de rock, pelo menos, só. E muito difícil divulgar. E a rádio, como ela vive de patrocínio, ela não divulga os pequenos shows na cidade, só quando tem algum patrocínio e apoio. São Paulo eu vejo diferente, já tem uma rádio gigante, que é 89, tem outras rádios menores nas cidades, e a cidade, essa própria rádio, ajuda a divulgar as outras bandas, independente do tamanho, que são vários festivais. Você acha que isso ajuda ou não? Ah, com certeza, velho. Com certeza, mas assim, a rádio ou as outras mídias, ela é um reflexo da demanda da galera, né? Eu não acho que assim, em São Paulo tem roqueiro porque tem rádios de rock. Eu acho que tem rádios de rock porque tem roqueiro, sacou? Sim, claro. Então, assim, a mesma coisa aqui em Belo Horizonte. Eu acho que Minas, velho, ainda tem muito essa cultura mais interiorana de fazenda. Então, o interior, ele não é tão, assim... Você vê que é muito mais forte outros estilos, né? Você pega o sertanejo, é muito forte... São Paulo já é mais, assim, aquela coisa de... Como é que eu vou dizer? Tipo assim, de cidade mais... Sabe? Que não é tão roça, entre aspas. Aqui em BH ainda eu brinco que Belo Horizonte é uma roça gigante, velho. É grande a cidade, mas ainda é muito nessa pegada, assim, de interior, sabe? Eu já ouvi essa descrição de roça grande. Acho que os próprios belo horizontinos, né, costumam brincar com isso também. E além disso, o Lucas, você também é um produtor musical, né, velho? Você gravou as músicas da Pense. Sim. E da Pense ou do Pense? Eu fico nessa... Tanto faz. É porque se você estiver pensando a banda, é a Pense. Se você pensar o grupo, é o Pense. Eu fico sempre nessa dúvida, porque eu já... eu falo mas é de boa falar também. E como é que é? Você virou produtor musical porque queria ter assim, você começou a fazer as músicas do Pense ou veio depois que você já tinha virado produtor musical? Então, foi meio junto, assim. Eu queria gravar as músicas que eu tocava com outras bandas, mas gravação é um negócio muito caro, normalmente. E eu também não via muitos, assim, estúdios que tiravam um som que eu imaginava, que eu achava legal, que às vezes eu via banda gringa tirando. E aí eu fiquei curioso, assim, queria saber como é que funcionava. E a princípio foi mais pra gravar minha própria banda, minhas coisas mesmo. Aí na época, velho, eu comecei fazendo faculdade de design gráfico, mas foi muito assim, tipo, eu não sabia o que eu queria fazer, o que era pra fazer da jovem, vida. Né, velho? A gente nunca sabe o que fazer. E eu sempre gostei muito de música.
Mas assim, eu pensava, cara, eu vou fazer uma faculdade de música, na UFMG pelo menos, era totalmente focado em música erudita. Eu não escuto, eu acho muito legal assim, estudar, mas eu não escuto, não ia ser uma coisa assim que eu ia gostar de fazer. Aí eu meio que fui assim, vou fazer design gráfico. Aí ao mesmo tempo, eu me interessei por produção musical, já gostava e queria meio que saber como que funcionava. Aí eu fiz um curso numa escola de música chamada Pro Music, eu acho que ainda tem aqui em Belo Horizonte. E, mano, foi muito doido, assim, porque eu sempre tirei notas médias, assim, na escola. Eu sempre fui um aluno ruim, assim, tomava recuperação e tal. Nunca tomei bomba, mas tomava recuperação. E, velho, eu, sinceramente, eu achava assim, eu não sou um cara muito inteligente, eu não tiro nota boa, né? E aí, velho, quando eu comecei a estudar produção musical, que meu professor começou a me passar um monte de livro para ler, e aí eu comecei a ler e gostar de ler uma coisa que eu nem sabia que eu gostava, eu achava ler chato, e, velho, foi muito bom pro resto da vida, porque a partir daí eu fui, tipo assim, lendo outras coisas, vendo que é legal estudar. Às vezes você acha que você não é inteligente ou que, sei lá, você não gosta de ler, na verdade você não achou alguma coisa que te interesse. E aí estudar produção musical teve um impacto gigante. E aí, quando eu terminei o curso, falei, velho, eu quero trampar com isso. Aí eu precisava de grana, né, para comprar uma placa de áudio, um computador e tal, começar um home studio. Aí na época eu comecei a trampar na IC, não sei se você conhece a IC. Eu conheço. Já trampou lá? Minha namorada saiu de lá recentemente. Meus dois cunhados trabalhavam então, eu trabalhei de call center lá, mano. E eu era atendente da CEMIG. Aí, como eu estudava de tarde, eu escolhi o turno da madruga. Porque, tipo assim, aí dava pra eu estudar de tarde na faculdade. E de madrugada tinha adicional noturno de 20%. Aí eu trampei. Tudo pensado no dinheiro que você precisa, cara, juntando a grana fritando, ali. velho. E, tipo assim, muito empolgado, mano. Muito empolgado de, tipo, querer comprar as paradas, de trampar. E aí eu fui começando a me envolver muito mais com um áudio do que com design gráfico. Aí depois que eu finalizei o curso, que eu tinha alguns equipamentos, eu comecei a estagiar num estúdio que chama Pacific, que fica ali no Sion, do Cris Simões. Ele também me ensinou muita coisa, mano. Mas você era daquele cara que estava afim, tinha um tascão, um gravador, dava rec ali para aprender como é que ficava ou não? Você foi, primeiro, deixa eu aprender, quero fazer o trem direito. É porque eu não tinha a menor noção, mano. Tipo assim, menor noção zero. Aí eu, tipo, comecei a fazer o curso na Pro Music para entender. E aí eu aprendi muita coisa lá, aprendi muita coisa lendo também e trabalhando lá no Pacific. E aí a demanda foi aumentando, foi surgindo mais trampo, comecei a fazer edição, começava a chegar mais banda para gravar, o Cris me chamava. Aí chegou um momento que estava meio impossível, assim, de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, a faculdade e trampar com produção. E eu vi, cara, gostava muito mais de trampar com produção do que de fazer qualquer trabalho de design. Aí eu acabei largando a faculdade. E aí na época eu quis estudar mais também áudio, dar uma polida no conhecimento, já que eu já estava com conhecimento básico. Nessa época também já tinha gravado o Espelho da Alma, que foi um dos primeiros álbuns que eu gravei, foi o do Pense. Aí eu fui e estudei fora. Eu já ia falar que você conta sempre, você foi lá pro Canadá estudar. Sim. E isso aí, tipo assim, é porque você falou assim, não, velho, eu quero investir nisso aí, independente do que for, eu vou pra qualquer lugar para poder estudar. Foi paixão mesmo. Assim, eu gostei demais de estudar em produção e eu queria saber mais e estudar mais e evoluir na parada. E eu fui para fora e estudei. Você já tinha quantos anos mais ou menos essa época aí, mais ou menos? Foi em 2009 eu fiz o curso da Pro Music. E em 2011 eu estudei fora. Então eu tinha o quê? Uns 22 mais ou menos. Sabe por que eu tenho uma coisa na minha cabeça? Porque quando a gente tem lá uns 12, 13, 14 anos, está estudando ensino médio, cara, a gente não tem foco, a gente não quer estudar. Mas depois, quando eu fiz faculdade, eu comecei a fazer faculdade,
com 21, que eu fui fazer publicidade. Eu estudava. Eu pegava o livro, eu ia fazer... Hoje mesmo, a minha esposa até brinca comigo, que eu estou fazendo EAD, eu estudo, eu paro, eu fico 2 horas estudando mesmo. Ela falou, o que você está fazendo? Eu estou estudando. E assim, o Lucas está falando que assim, ele queria estudar, então ele ia atrás, mas eu vejo que a idade, a maturidade conta muito para você estar estudando ou não. O DS mesmo, depois de... Tô voltando, tô cursando filosofia agora, eu brinco depois de velho. Mas é um prazer quando você faz algo que você gosta mesmo, né? Que você vê que você tem um interesse, né? Até a energia sua, né? Eu acho que flui muito mais fácil o estudo, velho. Eu, quando comecei a trabalhar com edição, eu começava a aprender assim, eu falava, velho, parece que eu meio que já sei fazer um negócio. É claro que a gente já aprende, né? Mas flui a coisa mais fácil. E assim, eu acredito que se fosse uma coisa mais forçada pra você, você não ia ir pra fora, ir fazer essas coisas. Não, velho. Igual o design gráfico, você largou de mão, porque você, vai ter que estudar esse negócio aqui que eu não tô curtindo nem fudendo. Pois é isso mesmo. E mas tem uma questão também, né? Porque assim, às vezes não cabe falar, né? Mas a escola também, até lá no meu curso, por exemplo, a escola tem um modelo que muitas vezes é considerado atrasado também, né? Até que gera tudo que você falou, né? De uma sensação de deslocamento, né? Às vezes que o estudante fica ali, ele tá meio perdido. Tem a questão da maturidade. Às vezes vem tirando notas que não estão tão boas e vai se sentindo meio deslocado daquela realidade. Aí fica pensando que o problema é ele, né? Às vezes também tem... tudo tem outro lado. Acho que o método de ensino nosso é muito falho. É muito, muito, muito falho. Ele acha que a gente vai aprender, vai dar lá uma prova que você vai aprender. E não desenvolver o que você tem aptidão. Eu acho que esse é o maior problema. Aqui não. Ele desenvolveu a aptidão dele, então flui mais fácil. Aqui a gente é novo, começa a rabiscar na parede, fazer alguma coisa, o pai xinga. Você vai chutar a bola, tá quebrando, que não sei o que lá. E isso é o método de ensino, porque fala, tem que aprender português, matemática, história, geografia, umas coisas que a gente nem sabe se futuramente a gente vai utilizar mesmo. Eu fico pensando assim, se você fosse montar, por exemplo, uma escola, o que você acha que seria importante? Saca? Às vezes eu fico pensando, mano, tem tanta coisa importante. Não é nem desvalorizando algumas matérias, porque eu acho que todo conhecimento é muito válido, Fraga. Mas assim, eu gosto muito de química, de física, acho muito doido. Mas quando eu penso assim, mano, no ensino fundamental, no ensino médio, o que seria mais importante? Você estudar química, que é uma coisa assim muito específica, que é muito legal, mas é muito específica, ou sei lá, finanças, por exemplo, que é uma coisa que você vai ter que lidar pro resto da sua vida, sabe? Como administrar seu dinheiro. Ou, sei lá, alguma coisa mais voltada para o lado psicológico, de como você lidar com os seus próprios sentimentos. É uma coisa para a vida. E talvez se você quiser especializar em alguma área, né? Você quer estudar química, beleza, vai estudar química. Só que eu fico pensando, cara, será que é realmente necessário, assim, algumas matérias? Será que não devia ser outra coisa, assim, no lugar? E que você vê no Brasil que é uma coisa que tem muitos problemas. Hoje em dia, por conta da polarização, ninguém discute política. Mas eu acho que política tinha que ser uma matéria de escola. Véio. Você aprendeu no ensino médio ali, tinha que aprender a conversar sobre política, aprender sobre economia. Legislação também, né? Legislação. A Constituição, assim, pelo menos você tem um conhecimento básico, né? De onde que você vive, né? Como é que funciona as coisas. Acho que assim, seria importante entender o funcionamento da política, por exemplo, né? Que, tipo assim, o que um deputado faz, como que é a estrutura dos 3 poderes. Acho que é importante, sim. O lance é que, assim, nessa parte também você vai... A linha ali, aonde entra um ponto de vista de uma pessoa... Também é complicado, né, velho? Então, assim, tem que ser... Se fosse ensinar política na escola, teria que ser uma coisa, acho que mais técnica, assim. Tipo, funciona assim. Porque se for, tipo assim, entrar em questões partidárias, aí é muito pessoal, né? Mas eu acho que seria mais para isso. Explicar a estrutura, né, do Estado, né, o funcionamento. Mas você falou o que é a Câmara, né, o que é o Poder Legislativo, o Judiciário, porque, o Executivo. Assim, é o próprio governo que faz a estrutura das matérias, da estrutura que você vai aprender. Então, se ele faz a estrutura do que ele quer que seja ensinado, mas é claro que o professor, igual tem um amigo meu que é professor, ele é professor de história.
Ele converteu os alunos dele tudo virar esquerdista. Ele converteu todo mundo. Isso é polêmica. Só que assim, ele fala que ninguém podia saber que ele era de esquerda. Porque eu não, a minha esposa querendo falar, o que você quer dizer? Eu tive uma matéria que chamava Formação para a Cidadania, que era exatamente isso. Você aprendia como é que funcionavam os poderes, o que o prefeito fazia, o que o governador fazia. Você aprender a votar. A ideia era que você tinha que aprender, eu estava na 8ª série, eu tinha que aprender a votar, porque no ensino médio a gente teria 16 anos, iria começar a votar. Mas no momento nenhum o professor polarizava, ele falava de política em si, ele falava do sistema político, ele ensinava o sistema político. Fé. A gente lia a Constituição. Essa era estadual ou municipal? Municipal? No IMAR. Interessante. Em Betim eu nunca ouvia falar dessa matéria. Mas é uma temática polêmica também. Porque assim, essa questão da educação é problemático, é uma caixa de abelha de mexer, porque ao mesmo tempo também tem que é preciso que os alunos tenham uma base inicial, sabe? Porque senão você vem com um ensino às vezes muito especializado, sabe? Acontece isso em alguns países, por exemplo, que optam por esse tipo de escolha. E às vezes nem sempre o aluno, ainda mais em certas idades, não tem a maturidade ainda de escolher. E acaba às vezes ficando deficiente em alguma outra área, sabe? Mas é um tema, tema complicado. Mas voltando lá, você foi para fora, e como é que foi a continuidade dos trampos de produção musical? Então, eu fui para fora, voltei, e aí assim eu fiquei muito pilhado para morar fora, saca? Eu fiquei um tempão assim juntando dinheiro, e aí quando começou a primeira crise ali, lá atrás, a primeira vez que o dólar chegou a 4 conto, que todo mundo, R$4. Vocês lembram disso? Foi mais antigo, 2008 que você fala? Eu lembro que teve a crise de 2008. Não foi tão antigo, não foi tão antigo. Foi 2015 mesmo. Então. 2015, quando o Obama foi assumir, aí teve o... E assim, foi questão de um ano, assim, de subir o dólar e tal. Eu meio que desanimei, e aí eu abri o Estúdio Guerra, e aí meio que falei, não, mano, vou focar aqui, vou começar a produzir. Eu nunca tive o meu próprio estúdio, eu sempre tive home studio, em casa mesmo, um quartinho. E quando era para gravar coisas maiores, tipo bateria, eu alugava o espaço de um outro estúdio, no caso era o Pacific, alugava o espaço lá do Pacific e fazia a captação. Aí eu fiz o meu próprio estúdio depois de voltar, e tô aí até hoje. E assim, todo esse período, desde lá de trás da faculdade, também tocando compensa direto, mas tocando mais assim por curtir do que por pensar em viver. Mas da parada. O primeiro CD foi no home studio ou já foi no Estúdio Guerra? O primeiro CD foi no home studio. Porque a qualidade dele já é muito boa. É claro que os mais recentes são melhores, mas sim, a qualidade dele já era muito boa. Essa época eu estava trabalhando já lá no Pacific. A gente gravou as baterias lá. Aí eu gravei o resto em casa, mixei, aí foi isso. E esse trampo de produção é tudo? Até mais cedo eu estava perguntando como é que era a especificidade da sua função, né? Uhum. Porque normalmente você vê muita gente aí e fala, vou mixar fora. Aí eu não entendia se o cara que produtor musical ele fazia tudo ou fazia uma parte do processo ali de gravação. Porque eu vejo que tem um técnico de som que ele regula as mesas, tem um cara que já regula a mesa dos instrumentos. Isso são processos diferentes ou o produtor musical engloba tudo isso? Então, tá tudo interligado, né? Se você estudar equalização, você consegue aplicar os mesmos conceitos, tipo, tanto num show ao vivo quanto no estúdio. Mas aqui a gente fala assim, produtor musical, que ele é mais abrangente, assim, se falar, sou produtor musical. O nome certo, assim, da profissão é engenheiro de áudio, pelo menos lá fora, assim. É registrado e tal, essa profissão. Aqui, você falar que você é engenheiro de áudio, às vezes é meio estranho, porque o pessoal sempre associa com engenharia, né? Outras engenharias. Então, normalmente eu falo produtor musical para facilitar um pouco a galera entender. Mas a engenharia de áudio, ela engloba tanto tipo, o processo de captação, a mixagem, a masterização,
E esses processos você pode aplicar ou num show ao vivo ou numa captação de estúdio. E o trampo de produção musical, ele é tão abrangente que ele pode encobrir essas partes. Você pode ser um produtor musical e fazer a mixagem de uma banda, mas você pode ser um produtor musical também e nem mexer nada no estúdio. Você pode fazer só a parte de arranjo, ajudar a banda na composição. Então, é uma coisa bem aberta, assim. É porque eu vejo que, assim, a gente vê evoluções na música durante os anos, né? Antigamente, você vê aquele filme The Wonders, né? O pessoal gravava tudo no mesmo local, todo mundo junto. Mas eu não sabia qual que era a diferença disso. Se o cara que tá ali deu um rec, beleza. Mas ele vai mixar depois. Eu não entendia muito bem a especificidade. Gente, que o cara vai mixar, velho? Já gravou ali, já equalizou ali o grave, o agudo. E ele tem que dar uma pós-produção daquilo que é gravado ainda, né? Então, você falou de antigamente, é interessante que antigamente, tipo assim, começou com poucos canais. Então, assim, o primeiro equipamento de gravação, ele gravava um canal só. Então, era um microfone. Às vezes o pessoal costumava também colocar um microfone e ir escutando como que tava o som. E aí, tipo assim, se a bateria tava muito alta, o pessoal tinha que arredar a bateria lá pro fundo para diminuir o volume que tá chegando no microfone, sacou? Aí a mesma coisa, o cara tava tocando trompete lá, aí eles iam fazendo marcações com X no chão, definindo as distâncias do microfone para fazer essa mixagem, que é o que você faz no computador. Hoje você microfona tudo e aí você escolhe o volume de cada coisa, mas antes não. Aí foi aumentando, aí 2 canais, aí foi 4 canais. Aí a coisa foi aprimorando também, né? Porque no início, com certeza, era, que nem você falou, tipo, o cara não ia ficar equalizando muita coisa depois. Hoje tem muito processo de pós-produção. Os processos são gigantescos. Hoje no estúdio, assim, eu gasto mais tempo depois que a banda grava do que durante a captação. E olha que, assim, a gente faz a captação de tudo separado. Então, se é uma banda, gravar a bateria primeiro, depois o baixo, depois uma guitarra, depois outra guitarra, depois a voz, depois o backing vocal. Aí depois disso tudo tem edição, tem mixagem, um processo grandão, bem mais complexo. É porque eu que faço edição de vídeo, eu já vejo um tanto de canal assim, né? Você já fica louco. Aí imagino de música, o cara tem lá 3 guitarras, baixo, bateria, aquela mixagem deve ser da tela, deve ficar gigante na tela. Pois é. E também, você na Pensa é o compositor, né, velho? Eu tava escutando algumas músicas, você, acho que o Ítalo também tem algumas composições. Aí, assim, eu lembrando de bandas, véio, a Pensa é uma banda muito que fala muito cotidiano brasileiro, né, velho? Cotidiano do trabalhador, do proletariado, que é muito foda. Aí, quando você contou aí da IC, eu fico imaginando, velho, tem muita música ali que eu acho assim, eu não sei, você pode dizer, essa época da IC, dessa loucura da madrugada de BH. Então, nessa época que eu escrevia Andando Sob Pedras, fala cafeína e muita fé, corpo amargo, corpo em pé. Nessa época eu comecei a tomar muito café, mano, pra, tipo, ficar acordadão lá no trampo. Mas eu acho que, mano, você escrever é sempre sobrevivência, né? Eu acho que é forçado você escrever, às vezes, sobre uma coisa que você não viveu ou que você não entende muito. Então, acaba que as letras do Pense, elas são muito assim, refletem a vivência ali, ou coisa que você está lendo, ou experiências que você está vendo na sua frente rolar. Então, é meio que isso. Sempre segue a vida, assim. O que eu acho louco é que, assim, nem sempre o que tem significado para você que escreveu tem o mesmo significado para mim que eu estou escutando. Eu lembro que quando vocês lançaram o Revitalizar, deu assim, velho, todo mundo falava da música. Todo mundo falava da música. E quando saiu, que saiu junto com o clipe, eu lembro que teve não sei se vocês que lançaram, mas eu vi no lugar algumas pessoas falando que era dar música para eles. Aí eu lembro que teve um pai com um filho, velho. Eu nessa hora falei, que louco, velho. Que pro cara voltar a conversar com o pai dele foi por causa da música. Aí eu falei assim, que loucura, velho. Como o poder da música... Mas isso que você falou é intencional. Quando a gente compõe, às vezes aconteceu uma coisa na sua vida, aí você quer falar sobre aquilo, é legal você não especificar demais, porque é legal a pessoa escutar e conseguir encaixar na situação dela também.
Então, se você é muito específico, a Revitalizar, por exemplo, que era sobre o Pense ter parado de tocar e depois voltar, depois de um tempo. Se a gente ficasse falando sobre banda, colocasse essas palavras, né? Banda, música, talvez o cara que teve um problema lá com o pai dele, parou de conversar e voltou a conversar, ele não ia associar tanto. Então é legal você, como compositor, tentar sempre assim, eu vou escrever sobre isso, mas eu vou deixar de uma forma abrangente que possa servir em outras situações semelhantes a essa. Que aí você consegue o dialogar DS, mais. que eu acho que consegue explicar melhor, que é filosofia, a palavra, velho. E eu vejo assim, a palavra tem poder demais. Então o encaixe das palavras numa música, igual você acabou, você teve então um diagrama para poder escolher, gente, essas músicas não podem entrar nessas palavras, não pode entrar nesse texto, para não mudar o foco do que eu quero fazer. Sem dúvida a música ela tem um poder de penetração, né? A comunicação, a capacidade de fazer alguém ouvir aquela mensagem é muito ampliada em relação a um simples discurso, né? Então a música quebra barreira, né? A arte em si, né, quebra barreira. Então é nesse aspecto, sem dúvida. Vocês, velho, que esse negócio de quebra barreira, vocês foram no Nordeste, vocês acham que a Pense atinge classe A, B, C, negros, brancos, índios? Vocês conseguem enxergar alguma coisa? No nosso público é mais esse aqui, essa classe, ou não existe isso? Existe isso, sim. A maioria do público do Pense é classe média, é a principal, classe média. Normalmente é uma galera que anda de busão, que a gente vê isso assim pelos shows, né? A quantidade de carro, o pessoal em São Paulo, por exemplo, que você tem que acabar até o horário do metrô, porque muita gente anda de metrô. Então a gente sabe que o nosso público é ali, em torno da classe média. Vai ter alguns de classe média baixa, vai ter alguns de classe média alta, mas a grande maioria é essa galera aí. E tem umas estatísticas também, né, que você consegue olhar nas mídias sociais. Então você vê a idade, né? A maioria são homens, mas tem bastante mulher que escuta também. E a idade, meio interessante isso, que a idade acompanha a gente. Então lá atrás, há 13 anos atrás, que eu tinha, tinha 18 anos, né? A estatística do Facebook eram pessoas de 18, 20 anos. Hoje a estatística subiu, então você vai envelhecendo, você vai escrevendo outras coisas também, e aí a galera vai meio que acompanhando. Mas a galera que vai nos shows costuma ser mais nova mesmo. Acho que a galera vai envelhecendo, vai ficando mais cansado de sair da bagunça, né? Aguentar um show da Pense, velho. Cara, tem que ter, tem muito. Eu lembro que eu fui na gravação. Vocês fizeram gravação do DVD lá fora, mas refez aqui em BH. Aí foi no dia do meu aniversário, aí foi eu e minha esposa. Aí eu tô assim com ela, a gente ficou lá em cima no mezanino, que o show foi na Autêntica. Pra quem conhece aqui em BH, a Autêntica tem um mezanino e uma parte embaixo. Aí eu fui com a minha esposa lá em cima, eu tô assim, nossa, eu quero descer, eu quero pro mosh, eu quero dar stage dive. Quando eu desci e fui, comecei a suar assim, nossa, os mosh punk da galera, os mosh pit é muito tenso, velho. O show da Pense inteiro é muito intenso. Intenso. A galera sai assim, suado, até você sai suado. Isso não é pra jovem mais não. Quando eu saio, no outro dia, cheio de roxo no corpo, assim, eu falei, meu Deus, eu não tenho idade pra isso mais não, velho. Isso aí tem vários, nossa, hoje em dia, nos últimos shows, por exemplo, do Dead Fish que eu fui, eu fico lá atrás, eu só vou ver tiozão. Não entro mais no meio da galera, velho. E eu acho que isso, velho, o jovem tem que estar ali, velho, pra dar continuidade à música pra galera. O jovem é o que movimenta, na verdade, né? O jovem é o empolgado que mostra para amigo dele, que vai, que mesmo se for longe o show, o cara pega 2 busão, vai, cola. Mesmo ganhando menos do que uma pessoa de 30 anos, né? O pessoal junta, vai no show, é muito legal. O jovem é o que mantém a banda viva, por mais que tenha outras gerações ouvindo. Igual você falou, você mesmo nas mídias sociais, tendo acompanhado os pessoal mais velho, no show, porque não adianta, né, velho? Você faz CD, tem mídia social, mas eu acho que você vê o público é ali no show, velho. É ali no show mesmo. Porque esse show mesmo da gravação do DVD, eu achei muito louco, porque tinha gente do Brasil inteiro. Galera veio do Brasil inteiro para participar da gravação. E assim, velho,
E tinha nego mais velho, tinha nego mais novo. Tinha nego bem velho e moleque no meio da galera. Você vai, porra, velho, que coisa louca. E assim, você vai envelhecendo, mas a galera mais nova continua indo. Porque eu também acredito que pra banda seja assim, um puta incentivo, né, velho? Você vê as molecadas ali pulando, cantando a música. Porque o velho já fica lá atrás, né? Só olhando, nem canta direito. Agora a molecada em frente ali, velho. Putz, velho. A molecada representa demais, mano. E o show do Pense eu vejo que... Eu vejo muito claramente, assim, hoje, que é tipo uma terapia coletiva, assim. A galera vai pra descarregar mesmo, assim. A galera vai... Vários shows você vê gente chorando ali no palco, tipo, cantando, chorando. Então é uma coisa, assim... é muito intenso, velho. É uma essa troca coisa de subir no muito palco, velho, que aqui em BH tem uns problemas de uns produtores para não... questão de machucar o público, eles sempre colocam um gradil, né, a gente não quer que o pessoal fica pulando porque machuca, né? Essa coisa de pular, de subir no palco, vocês têm algum problema ou vocês não têm problema? Pô, vai pisar no pedal, caralho. Não tem problema, porque eu acho que a parte da cultura do hardcore é essa interação, acho que é de boa. Mas sempre tem um sem noção, né, velho? Isso é que é foda, sempre tem um sem noção, mano. O cara sobe, aí o cara pisa nos pedais. Já rolou show que o cara foi pular assim com o pé pra cima, aí deu um bicudo na guitarra, estourou a corda da guitarra. Nossa. Às vezes dá umas merdas, assim. E Mas... o negócio que, aproveitando o gancho aí de show, né, e tal, como é que tá essa, agora, desde que começou essa pandemia, como é que tá aí a expectativa de voltar a fazer? Não tá, né? Não tá. Mas a expectativa de volta de shows depois da vacina. Mas a banda congelou total, velho. Segundo eles fizeram uma live. Segunda-feira. A gente fez uma live, vai rolar outra live, inclusive. Tá rolando muito, assim. Vai rolar em São Paulo, no Hangar, que é uma casa de show clássica lá. Várias bandas vão tocar e vai ser transmitido online, não vai ter público. Mas aí a galera pode assistir de casa. É estranho, né? Mas... Eu ia te perguntar isso, velho. Como é que é? Assim, eu vi que vocês estavam com energia. Mas hora que quando acabava a música, vocês meio que olhavam entre si assim. E aí, velho? A gente continua a próxima música, para conversar. Mas eu lembro, algumas vocês seguiam, mas aí vocês paravam para conversar mesmo, para interagir com o público que tá ali aguardando. Mas é estranho. É estranho, muito estranho, mano. Muito estranho. Porque o show a diferença do show é você estar ali vendo a pessoa encostando, tendo a interação, essa coisa de você ver a expressão da pessoa, de ver ela cantando. E isso é um combustível também, mano, quando você tá... Principalmente assim, quando você tá em tour, é muito cansativo fisicamente. Né? Você tem show que acaba 4 horas da manhã, aí às vezes você entra na van, aí volta, vai para outra cidade, então você chega e já tá amanhecendo, aí você dorme... tipo de 7 às 3 horas da tarde, uns horários muito malucos. E tem algumas logísticas assim, meio que são muito pesadas pra rolar. E tem show, mano, que você chega tipo muito cansado. E é justamente você vê a galera cantando, agitando, você vê a expressão da galera, te dá um combustível que é inexplicável. Às vezes eu vou começar um show assim que eu penso, mano, caramba, vou ficar berrando durante 1 hora e pulando, não sei se eu vou conseguir. Mas aí você chega e a troca de energia é tão intensa que aquilo ali te abastece. Eu fiquei curioso, aproveita de novo. Qual que foi assim o maior público que vocês já tocaram assim? Como é que foi a experiência também? Então, eu acho que o maior público deve ter sido, pensar, talvez no show do POD, abrindo pro show do POD, mas aí não era o nosso público, né? O maior público, o maior show do Pense, que assim, era o show do Pense, era o headline, não tinha nenhuma outra banda. Se não me engano, foi na Clash Club, em São Paulo. Aí acho que tinha 900 pessoas. Não. Foi muito, muito louco esse show. Foi muito intenso. Foi o show da volta da banda, né? Da volta ou da despedida? Agora não lembro. Mas foi um dos shows que mais encheu. Vocês aí, nessa
volta ou não, nessa pandemia já surgiu alguma letra? Ou imaginaram alguma coisa, compuseram um riff, alguma coisa assim, já preparando para o novo CD? Cara, no início do ano a gente estava tentando compor, a gente estava fazendo uns rascunhos, eu estava tentando escrever algumas coisas, mas sinceramente assim, essa pandemia deu um baque assim, que até na questão da gente não poder ficar encontrando, a gente acabou freando muito o processo, então meio que ficou de stand-by assim. Mas no início do ano tava rolando. Aí a gente teve a ideia de fazer um acústico, aí começou também a fazer uns rascunhos, mas ficou meio assim, será que tá rolando? Será que não tá rolando? Então meio que a banda também entrou de quarentena, assim. Não só a nossa vida pessoal, mas a banda também meio que pausou, assim. E a idade vai subindo, você vai mudando um pouco o conceito. Uma banda que eu acho que pode servir de exemplo, por exemplo, Green Day, velho. Eu gostava demais de Green Day. Green Day, início ali, você com 15, 16 anos, você escutar aquelas músicas dos primeiros CDs era muito diferente, só que o pessoal ficando mais velho, já não é eles mais. Ele muda a letra, porque o cara não vai falar mais de putaria, mais de maconha, mais dessas coisas, ele vai mudando. Aí eu lembro que eu comecei, nossa, não tem nada a ver, velho, eu quero é maconha, não sei o que lá. Só que depois que eu fiquei mais velho, você também muda o seu pensamento. O pessoal começou a falar sobre política, contra o governo. Na Pense, não que vocês tenham 40 anos de banda, mas nesses 13 anos, você acha que teve uma evolução de mudança da letra ali, porque você pensava numa coisa, tinha uma ideologia e agora hoje em dia você já tem outra? Mano, com certeza mudou, né? Eu acho que uma coisa que eu vejo assim, é quando você é mais jovem, adolescente, você tem uma visão meio simplista do mundo. Às vezes você fala, o problema do mundo é isso, o problema do mundo é aquilo, é só fazer isso. E, mano, as coisas são muito mais complexas, sabe? Elas são o que são, não é uma questão óbvia, né? A gente tem mania, às vezes, de falar numa situação assim, ou falar do governo, ou falar do sistema, devia fazer isso. Mano, será que é simples assim? Você mudar um sistema, você mudar coisas que influenciam a vida de todo mundo, com tanto de ser humano diferente um do outro? Então eu acho que isso foi o que mais mudou, de começar a enxergar o mundo e ver assim que não é tão simples algumas coisas igual a gente acha que é quando a gente é adolescente. E de tentar, uma coisa que eu também percebi assim de mudança é de tentar focar mais na sua responsabilidade como indivíduo, sabe? Do que você pode fazer. No CD do Pense, você vê que assim, o terceiro CD é muito mais sobre o indivíduo do que sobre o sistema ou sobre qualquer coisa externa. Que foi uma conclusão que eu cheguei para mim e que funcionou. Então, assim, você tentar ver o que você pode mudar como ser humano, como eu, Lucas, o que eu posso fazer. Isso é uma coisa muito mais eficaz do que eu pensar assim, o mundo tem que ser assim, ou tem que ser assado, tem que ser desse jeito, tem que implementar algum tipo de ismo, de crença ou de sistema. É uma coisa muito mais complicada do que a gente imagina. Então, no Pense, eu acho que a principal mudança foi essa, de tentar focar mais essa questão da evolução para ser uma evolução individual e de você ser responsável por essa evolução. Nada além disso. Você sente algum alívio de dizer o que você queria dizer em alguma música? Tipo assim, eu não posso falar isso normalmente, mas eu quero colocar na minha letra aqui alguma coisa. Você falou, velho, ainda bem, eu queria dizer isso para muita gente. E coloquei numa letra. Mano, sim, mas tem muita coisa que às vezes eu não sei, assim, que acho que tem muita coisa que a gente quer falar, mas que às vezes a gente pensa assim, será que convém falar sobre isso, sabe? Então tem muitas questões delicadas e também eu acho que como compositor você tem que pensar 10 vezes antes de escrever qualquer coisa, porque se você falar alguma merda, se você falar alguma coisa que você tá errado, assim, que você está sendo muito superficial às vezes num assunto, mano, você tá marcando aquilo ali, você tá influenciando um monte de gente a pensar daquela forma e você tá tirando a credibilidade de qualquer pessoa que tem um discurso diferente e que talvez não tenha um alcance igual uma banda tem.
tá uma responsa gigante, mano. Então, assim, antes de escrever qualquer letra, eu penso muitas vezes. Nesse último álbum rolou isso demais. Teve uma música lá, A Existência, que ela teve 4 versões. Eu escrevi 3 ou 4, não lembro, letras inteiras, do início ao fim, mas que eu parava no outro dia e pensava, cara, será que é isso mesmo? Será que é isso que eu penso mesmo? Ou é só uma coisa que eu estou escrevendo por impulso, né? Que se a gente pensar, mano, se você falar tudo o que você pensa na sua vida, assim, não... Imagina, você sai de casa e aí você vê alguém e você fala o que você pensa pra pessoa. A pessoa age de uma forma com você e você fala exatamente o que você sente. E vai ser um caos, né, velho? Vai ser um caos enorme. Então a gente tem que dar essa filtrada mesmo. E pra não fazer merda, entendeu? Mas na banda, já em todas as formações, já houve alguma coisa assim, assim, não, Lucas, essa letra aí não vai rolar a gente tocar não, velho. A gente não curte isso aí muito, não. Mano, deixa eu pensar. Eu sempre faço isso, né? Eu escrevo e eu mando pros caras pra eles darem um feedback. Já rolou sim. Já rolou de trocar algumas frases, porque tem algumas questões que são muito delicadas. Então, por exemplo, isso que eu te falei, assim, da responsabilidade do indivíduo sobre ele mesmo. Você ser responsável por você. Quando você fala sobre isso, né, que às vezes assim, você fala, para você mudar alguma coisa que você tem na sua personalidade, a responsabilidade é totalmente sua. Beleza. Agora, se você escrever de um jeito que dê a entender que talvez o Estado não tenha nenhum papel para ajudar as pessoas a mudarem, às vezes, uma condição social, aí você já está entrando na questão da meritocracia, que foi isso que rolou numa letra que chama Levanta e Vai. A ideia da letra é isso, olha, só você consegue se tirar do buraco que você entrou. Essa é a ideia. Mas essa letra, de forma nenhuma, a gente está querendo falar sobre meritocracia. Né? A gente falar sobre meritocracia num país tão desigual igual o Brasil é estupidez. Seria muito estupidez. Mas desse ponto de vista, do indivíduo ser responsável sobre ele mesmo. Não em questões assim do que o governo tem que fazer, porque o governo tem que fazer um monte de coisa, sim. O governo tem que dar assistência, sim. Mas as questões pessoais da pessoa, ela que tem que se resolver. Então, quando eu escrevi essa letra, o Cris me falou, mano, toma cuidado com essa frase. Eu não lembro mais que frase que era. Ele falou, toma cuidado, porque isso aqui pode soar de uma outra forma. E você estando no meio do hardcore, que é uma parada mais politizada, você tem que tomar muito cuidado para você não falar sobre uma questão pessoal, individual, e ela parecer que é uma coisa que você está falando sobre o sistema. Sacou a diferença? Então, assim, é muito delicado. Então, a gente refez algumas partes da música para deixar claro que não era uma questão de visão política, de visão de política social, não tinha nada a ver com meritocracia, era uma questão mais psicológica de você se resolver como indivíduo e não assim, de algo externo. E mesmo assim, depois de lançar essa música, a gente recebeu algumas críticas de pessoas que interpretaram essa música como sendo uma música que falava sobre meritocracia, que de forma nenhuma é o que a gente queria passar nela. A música querendo pode dizer também de um cara que está em depressão, ele querer sair da depressão ali, só que querendo não depende da própria pessoa. Claro que sim, a gente é uma doença, não estou querendo banalizar então, a doença. Até nisso a gente também ficou preocupado, porque assim, é muito fácil você falar, mano, só depende de você, mas se a pessoa tem uma doença, né? Como assim só depende dela? Ela nasceu de um jeito, com uma condição especial. Então, essa é que é a linha assim, que a gente está falando, assim, que é muito complicado você tocar num assunto e não passar uma mensagem que seja diferente do que você está querendo falar mesmo. E é muito difícil para vocês, porque a cada tempo que passa, vocês estão ficando cada vez maiores, né? Então, vocês não estão atingindo 2, 3... Não é a galera de uma atriz ali, 10 pessoas. Hoje em dia, é o Brasil inteiro, velho. Tem cara do Nordeste, tem cara do Sul. E em todos os estados, a vida é diferente, né? A condição de vida da pessoa é diferente ali. Essa coisa de tomar cuidado, imagino que para vocês deve ser muito foda
até escrever alguma coisa. Eu falei, porra, velho, eu tenho que tirar essa palavra aqui, porque então essa frase aqui mesmo, porque não vai pegar bem. Sim, total. E inspiração, de onde que vem assim, de qualquer coisa, mesmo que a vida é do cotidiano, mas vem de qualquer coisa mesmo, você escreve a letra? Varia, né? Igual eu te falei lá da Andando Sobre Pedras, que tinha muito a ver com o contexto que eu estava vivendo na época. Então tem coisa que é vivência, mas tem algumas letras que são mais específicas. Então nesse último álbum, por exemplo, tem a música Existência. Ela é totalmente baseada num livro do Cortella que chama Viver em Paz para Morrer em Paz. E é tão assim, baseado que eu quis colocar uma citação dele no meio da música, pedi autorização para ele também, para não parecer que tô roubando ideia. Não, eu li esse livro, achei foda e eu quero escrever uma letra que passe essa ideia que você passou no livro. Então tem essas coisas, tem assim. Mas eu sempre falo, cara, tudo que você escuta, que você assiste na televisão, que você lê, tá te influenciando de alguma forma. A gente é uma esponjinha, saca? A gente vai absorvendo. Então, na hora de escrever, eu costumo começar meio que com brainstorm. Eu sempre escrevo depois do arranjo. Então, às vezes, sei lá, o Ítalo fez um arranjo e me manda. Aí eu costumo, assim, escutar a música e tentar escrever as primeiras coisas que vêm na mente. Então é um rascunho que não faz sentido nenhum, é sem pé nem cabeça. Começa às vezes com uma frase falando de um negócio, termina com uma frase falando de outra coisa. E depois eu pego aquilo ali e tento escrever uma letra que faça sentido em cima. Mas é muito doido, porque quando você faz isso de escrever o que vem na cabeça, tem muita coisa que está no seu subconsciente e que faz muito sentido. Então teve letra que eu escrevi que ela partiu desse início, assim, de uma frase que estava guardada na cabeça, que eu só meio que vomitei ela no papel ali, mas que depois eu olhei, mano, eu vou escrever a letra inteira baseada nessa ideia aqui. E aí vai rolando. É porque eu vejo assim, por exemplo, a Pensa é uma banda que costuma falar muito cotidiano. Dead Fish é uma banda que fala muito de política. Uhum. Aí eu fico imaginando assim, velho, de onde que o cara tira essa inspiração para poder escrever uma letra? Porque você vê o axé já tem uma coisa mais de sentir a vida das pessoas. Aí como é que o cara vai escrever essa letra? Ele espera um dia, não, velho, hoje eu tô inspiradaço, vou escrever uma letra aqui. Ou então, como você disse, ele lê um livro e assim, o livro virou a inspiração de uma letra. Uhum. E eu vejo, ver cada música, sei lá, Si do Djavan, que maluqueza, que letra que é aquela, velho. E de onde o cara tirou aquelas coisas pra escrever uma letra. Uhum. Aí eu não fico curioso, velho. Não, velho, de onde você tirou essa letra aqui, velho? Quero saber de onde você surgiu. Que ideia maluca. Você estava numa viagem de algum doce, alguma coisa assim, pra escrever essa letra, velho. E muita banda faz primeiro a parte de música, né, musical, antes de instrumentos, antes de letrar, né? Isso é muito pessoal. Tem gente que escreve a letra e depois encaixa no instrumental. Tem gente que espera. Isso é muito pessoal. Não tem muito regra, assim, não. Varia demais. Outra coisa que o Lucas tem, a gente estava até conversando no início aqui, que você falou que você tem 2 anos e meio que você virou vegano, velho. Como é que foi isso? Como é que é isso? Como é que você consegue um trem desse? Pois é, mano. Não é fácil não, mas assim, eu já tinha contato com algumas pessoas que eram veganas. Inclusive o primeiro guitarra do Pense, ele era vegan já lá atrás, há 13 anos atrás. E quando eu comecei a frequentar o hardcore, eu curtia muito a cena Stray Edge, apesar de que eu nunca fui Stray Edge, mas eu achava muito foda, assim, as ideias, o som, e o veganismo sempre foi uma pauta, assim, dentro desse meio. Só que, cara, eu sempre achei, assim, totalmente impossível imaginar não comer nada de origem animal. Não é só não comer, né? É não consumir. Então, é desde da pasta de dente, do tênis que você usa, do rango que você come. Mas aí, depois de conhecer minha esposa, na época a gente namorava, ela era vegana,
eu comecei, mano, não é tão impossível assim, igual a gente parece. Então, assim, eu via que ela conseguia se virar e conseguia fazer os lanches dela. Tinha outras opções, fui aprendendo muito. E cara, teve um documentário que me marcou muito também, que eu assisti, que chama Dominion. Se vocês quiserem tirar um dia pra chorar, vocês assistem o Dominion. E aí eu resolvi, virei vegano. Mas o legal, assim, o veganismo, a definição oficial, vamos dizer assim, do veganismo, é você evitar produtos de origem animal na medida do possível e do praticável. Essa é a definição. Se você pegar qualquer ser humano dentro de uma civilização, ele não vai conseguir não contribuir de nenhuma forma para a exploração animal. Infelizmente, a gente ainda contribui de uma forma ou de outra, né? Se você tomar um remédio na farmácia, remédio ele é testado em animal. Então, assim, é muito difícil é impossível você não contribuir de forma nenhuma. Mas a ideia do veganismo é justamente você eliminar o sofrimento desnecessário e criar uma demanda nova. Então, nessa tour que a gente fez para a Europa, por exemplo, que a gente fez vários shows na Alemanha, mano, aquilo foi uma inspiração muito foda, porque tinha rango vegano em todos os cantos. O veganismo não é mais aquela coisa, aquele ET. É uma coisa que já faz parte da cultura deles. Isso é muito legal, você poder fazer parte disso. Outro dia eu fui no Subway, agora o Subway tem um rango vegano, e a gente estava lanchando lá, e a Sarah até falou, você tá vendo isso que você está comendo? Isso aí você fez parte dessa mudança. Isso é muito massa, assim, você fazer parte de uma mudança, criando uma demanda diferenciada. E a ideia do veganismo é essa, você tentar evitar ao máximo a exploração animal e criar outras demandas. Então, desde o do tênis, igual eu falei, pasta de dente, o rango, mas eu não carrego peso nenhum, assim, se não dá, por exemplo, se eu estou viajando com Pense, não tem rango nenhum, tem um rango vegetariano, eu como de boa. Eu sei que tem vegano que não come, que passa fome, tem uma galera que leva mais a sério, mas essa é a forma que eu consigo fazer a parada. E até uma coisa que eu recomendo, porque eu vejo muita gente que às vezes gosta da ideia do veganismo, acha legal, mas pensa que é uma coisa totalmente impossível. Então, mano, começa fazendo aquilo que você pode. Você consegue não comer a carne hoje? Não come a carne hoje. Deu para tirar o queijo amanhã? Tira o queijo amanhã. Vai fazendo na medida que você consegue fazer. E aí você vai percebendo também que não é um bicho de 7 cabeças. Sabe? Porque o início, a gente só pensa assim, eu tenho que tirar isso, eu não posso comer isso. A gente não pensa o que eu posso comer no lugar disso, sacou? O tanto de coisa que você pode substituir no seu rango. E aí, à medida que vai passando o tempo, você vai entendendo, você vai acostumando com alternativas, você vai descobrindo coisas novas, igual a gente estava conversando na cozinha. Carne de jaca. Antes de virar vegan, eu nem imaginava que dava para comer carne de jaca. Você temperar, fazer ela salgadinha, e é gostoso, é nutritivo pra caramba. Então, assim, a ideia do veganismo é isso, você criar demandas e evitar ao máximo a exploração animal. E o legal é que a gente está vendo uma mudança no mundo, o veganismo está crescendo muito no mundo. E aí já está criando outras formas, já estão fazendo tecido sintético para fazer alguns experimentos. Então é isso, é que a gente vai tentando mudar a parada. E é fácil a identificação de uma coisa que é vegan? Eu fiquei assim, porque muita gente fala de roupa, calçado, e é fácil identificar ou ainda é muito difícil identificar? Não, é difícil, velho. Aqui é difícil. Que nem eu te falei, em alguns outros países, como já está mais avançado, eles já têm um selo lá, então fica bem mais fácil. Né? E já tem um selo de verificação. Então, assim, você entra numa loja, vai estar o Vzinho lá, colado. No supermercado vai ter uma área inteira só de produto vegano. Aqui a gente ainda tem que meio que fazer um esforço, assim, por exemplo, fui comprar um tênis, você vai comprar um tênis, manda um e-mail, cara, esse tênis aqui tem alguma coisa de origem animal, ou chega na loja e pergunta, né? Tem algumas marcas que já classificam, já estão começando a classificar, mas as marcas só vão começar a fazer essa classificação, só vão começar a trocar os produtos quando tiver demanda, sacou? Então, por isso que a ideia do veganismo é essa, você criar demandas
e alterando o mercado. Porque, mano, a empresa, ela não... Sinceramente, a empresa ela Visar não está lucro, preocupada velho. com o bicho, velho. A Ela gente está tá vendo preocupada que em agora vender. no Brasil, esse monte de desmatamento que tá tendo aí, a gente vai escutar a fundo aí desses monte de fogo que tá tendo aí, é por conta de exploração de gado e de alimento para gado. Eu até queria, puxando esse gancho, eu não sei como é que a gente tá aí com o tempo também, né? Como é que tá rolando? O tempo que a gente quiser. Você sente alguma a respeito desse posicionamento, né, do veganismo e tal, de ser vegano, não consumir produtos, né, de origem animal? Você sente alguma... Porque eu tenho visto assim muita agressividade nas pessoas, até na questão política, acho que vai para esse campo também. Quando você fala de vegetarianismo, de veganismo, de formas alternativas, né, de preocupação com o meio ambiente, você sente alguma agressividade assim, das pessoas quando você se posiciona como vegano ou já percebeu algum discurso agressivo contra esse posicionamento? Porque eu falo porque eu já percebi. Eu também tô tentando essa transição aí para o vegetarianismo e tudo. Você já percebeu algum tipo de discurso nesse? Cara, demais, assim, mas não só no veganismo, acho que a galera tá num nível de agressividade e de falta de diálogo bizarro, assim. E eu acho que, assim, eu sempre tive muito problema com ismos, no geral, assim, de você pegar uma ideologia. O que acontece? Você pega uma ideologia, você fala, eu sou não sei o que laísta, né? Ou religião, ou sistema político, ou veganismo, por exemplo, estilo de vida. Mano, quando você fala que você está dentro dessa caixa aqui, se uma pessoa que também carrega essa mesma bandeira fala uma coisa muito absurda, como eu já vi veganos falando coisas absurdas, você acaba sendo visto daquela forma também. Então, assim, o cara falou uma abobrinha ali, todo mundo que carrega essa bandeira vai ser visto como o mesmo discurso. E outra, se você discorda de alguma vírgula da parada ali, às vezes, então você não é vegano, porque você abre exceção, você faz isso ou aquilo, você come ovo de galinha de sítio, por exemplo, que é uma coisa que é um debate dentro do veganismo. Então, mano, assim, eu não tenho preocupação nenhuma em carregar esse ismo, sabe? Falar, eu sou vegano. Mano, eu tento ao máximo fazer o que eu posso para não contribuir com a exploração animal e para criar uma demanda. É isso que eu sou. Eu não faço questão de carregar, eu sou vegano, eu sigo o veganismo. Porque todo tipo de radicalização é muito prejudicial. E a gente vê isso em todas as áreas, né? A gente vê na área política também. Inclusive, você falou da questão da polarização. Cara, a polarização é um mal que a gente precisa urgentemente acabar, né? E tem sido usado, eu vejo assim, a questão da agressividade que você falou, as pessoas estão muito agressivas, eu acho que é muito um reflexo de discursos polarizados, saca? Até de estratégia. A polarização ela é uma estratégia tanto para o discurso de esquerda quanto para o discurso de direita. Quando você extremiza alguma coisa, você destrói qualquer possibilidade de uma pessoa que está naquele meio de pensar alguma coisa diferente. Eu saca? acho que quando você tem uma briga, eu acho que em vez de unir, você afasta. Eu lembro que eu participo, né, de um grupo de masculinidade tóxica, né? E no início o cara falava, a gente não pode sair dando palestrinha na rua. Você é tosco, você é escroto. Porque em vez de você estar ajudando, mudar a mentalidade daquele cara, o homem escroto, você vai estar dizendo mesmo porque você está afastando o cara. Em vez de você aproximar a pessoa para aquele ideal que você imagina que é o correto, você vai estar afastando porque a pessoa já não está aberta para aquilo, né? Não, eu não sou preconceituoso, eu não sou nada. Então você já vai vir jogando pedra, igual do veganismo. O cara tá ali comendo carne o dia inteiro. Se começar a jogar um monte de merda na cabeça dele, ele nunca vai aceitar que ele tá errado, velho. Pra ele tá certo. Nunca vai querer mudar o pensamento e mudar por causa de bicho. O cara não tá nem ligando pro bicho. Eu acho que a gente não pode ter medo de se posicionar e de falar o que a gente pensa, independente do grupo que a gente pertence.
E a gente também não pode ser agressivo de ficar escrotizando todo mundo. A gente tem que sempre conversar com as pessoas, né? Porque acaba que assim, nessa questão se você faz parte do meu grupo, você tem que pensar assim, assim, assado, as pessoas, muitas vezes, elas têm receio de falar o que elas realmente pensam por medo de ser hostilizado. E elas são hostilizadas, né, velho? Qualquer pessoa que faz parte de um grupo e fala, eu acho isso, principalmente se ele for político, se você pega, sei lá, um discurso de esquerda, por exemplo, e você concorda 80% com ele. Esses 20%, mano, se você falar dele, a pessoa ou vai te taxar como direitista, vai te colocar na outra ponta do extremo, ou se ela não conseguir te encaixar, ela vai falar, então você é um isentão, você não quer se posicionar. Mas na real não, cara, você tem uma posição e ela não está dentro dessa caixinha pré-definida e com esse discurso pré-fabricado, sacou? Então, assim, é importante a gente não se inibir, que eu vejo que as pessoas, elas pegam muito, até no veganismo ou qualquer outro tipo de ideologia, seja ela religiosa ou não, de pegar aquilo ali e ficar repetindo vários clichês que aquela ideologia propõe e coisas que nem são a opinião da pessoa. Às vezes ela está só repetindo um discurso feito já, sabe? O problema não é nem você se identificar com um lado ou com o outro, com uma ideologia, com veganismo ou com o que quer que seja. O problema, acho que é você deixar de lado o seu senso crítico, a sua opinião, a sua visão de mundo. Você é um indivíduo, velho. Você vai ter uma visão de mundo diferente de mim, dele, de todo mundo. E é importante a gente ter diferenças para a gente conversar e evoluir juntos. Se o mundo é todo igual, se o mundo só pensa da mesma forma, a gente vai sempre tender à tirania. Tipo assim, é esse pensamento e pronto. Não tem democracia, não vai ter... Ninguém vai escolher o que vai ser. A riqueza da diferença também, né? A diferença é importante. Que assim, é porque o ser humano, véio, ele tende a achar que tudo que ele faz é o que é o certo e que o outro é errado. É a visão, né? Porque aquela visão que você construiu, né? Às vezes tem gente que se assusta, né? Ao ver que aquela visão, tudo que ela construiu, que ela acredita, às vezes é questionado de uma forma que chega a ameaçar a própria integridade dela. É o que lá na filosofia a gente chama um pouco de identificação com o pensamento, sabe? Então você está tão identificado, total, tão amarrado naquela visão, que se alguém traz uma nova ideia ali que discorda, né, daquilo que você acredita, a pessoa se sente ameaçada. É uma ameaça à identidade da pessoa, porque ela se identificou com a parada, com a ideologia e colocou aquilo ali como uma extensão dela, uma projeção, né, que ela faz. E nesse aspecto até que eu fiz a pergunta da questão do veganismo, porque eu vejo alguns discursos que assim, a gente tem, a maioria dos amigos nossos são consumidores de carne mesmo, né? Todo mundo, né? Hoje a gente vive nesse mundo. Sim. Mas é porque eu vejo alguns amigos com um discurso assim ameaçador com quem propõe alguma mudança ou só traz essa cultura, entendeu? Isso aqui às vezes fere o ego da pessoa, né? Às vezes você fala, né? Eu já percebi muito isso na questão do veganismo. Eu acho que se bobear até isso que você deve estar pensando, que é quando você fala que você é vegano e a pessoa... Já rolou isso comigo em almoço, assim. Eu sou vegano. Mas por que você é vegano? Por causa disso. Não, mas... aí a pessoa começa a se justificar por que ela come carne. Só que, na real, eu nunca perguntei por que ela come carne. E ela se sente ofendida, como se eu estivesse diminuindo ela... Sabe, como se, tipo assim, como se eu estivesse me colocando num outro patamar mais evoluído, ou sei lá, o que quer que seja. E a pessoa começa a se justificar, mas tipo, mano, de boa, você come carne, tá suave, sabe? Eu não tô te julgando porque você come carne. Eu penso isso pra mim, acho que é o certo eu fazer isso, eu tô fazendo isso. Eu não tô fazendo isso pra te cobrar nada. Mas as pessoas realmente, é exatamente o que você falou, velho. As pessoas... A gente acha que como ser humano, a gente vem sem manual de instrução, né? A gente chega no mundo, mano, da onde que eu vim? Pra onde que eu vou? O que que eu sou? A gente não sabe, velho. A gente é um corpo cheio de sentido que tá experimentando esse mundo, então a gente tá sempre buscando, assim,
e de se identificar com as coisas, né? E às vezes a gente se identifica com ideologias. E quando alguém ameaça essa ideologia ou esse estilo de vida, a pessoa pode ficar hostil mesmo, porque é como se fosse uma ameaça ao ser dela, né? Isso muda muito quando... O que você sentiu no corpo, na vida? Mudou muito? Você vestiu uma roupa que não... O que você sente, assim? É de alimentação mesmo. Cara, a principal mudança que eu vi é a frequência que eu me alimento. Eu sempre fui muito fominha. Eu sou magro, mas eu sou aqueles magros fominha, sabe? Que come muito. As coisas de origem vegetal, né? Salada, legume, grãos, eles são digeridos bem mais rápido do que a carne. Então, assim, dá uma sensação de saciedade maior quando você come carne. Você fica mais horas sem sentir fome. Você, como vegano, você sente fome com mais frequência. Em relação assim, a como eu me senti, acho que de uma forma geral eu me senti bem. Não no início, o início foi foda pra mim, foi muito difícil mesmo. Pensei em desistir várias vezes, mas depois que seu corpo acostuma, você se acostuma, você se sente de certa forma leve assim. Mas eu acho que, cara, a alimentação, eu não posso falar que a alimentação vegana é melhor ou pior. Porque eu posso ter tanto uma alimentação vegana ruim ou boa, ou muito boa, né? Se eu comer direito, eu tenho uma alimentação muito boa. Mas eu também posso só comer besteira. E uma alimentação não vegana também ela pode ser horrível e pode ser boa, né? Então, eu acho que varia muito de pessoa a pessoa. Eu acho complicado falar assim, que o veganismo é melhor ou pior na parte de nutrição. Eu acho que é complicado falar isso. Você sente alguma raiva quando... Você vê igual essa que a gente comentou antes, essa questão de estar desmatando para colocar animal, para que explorar de animal para matar, vender. Você sente alguma coisa assim? Isso influenciou na hora de você virar vegano? Você falou, pô, velho, eu gosto tanto dos animalzinhos, não quero que aconteça com eles, então eu vou... Ajudou você a mudar ou foi mais a alimentação mesmo? Não, cara, não, raiva, assim, já senti raiva de algumas coisas, mas é mais quando você vê maltrato, o maltrato dá raiva, né? Quando a pessoa, tipo assim, não é pra comer, não é pra nada, a pessoa tá sendo escrota mesmo. Tipo, quando eu vejo tourado, eu acho escrotíssimo, velho, escrotíssimo. Tipo, ficar enfiando faca no boi, mano, eu acho ridículo. Mas, eu nem fico vendo muito essas coisas, velho, porque... Essas notícias que você tá falando do desmatamento e tal, isso sempre rolou, né, velho? Sempre vai rolar também. Se eu também ficar bitolado só olhando essas coisas, eu vou me sentir muito mal. Então eu nem frito. Eu tento, tipo, só fazer o que eu posso fazer no dia a dia e é isso. Entendi. Você, velho, é uma pessoa que... Isso até do meio... Você tem muita tatuagem. Eu cheguei a ver sua esposa. Vocês são uma pessoa que são tatuadas pra caramba. Ela tem até tatuagem viga na mão. Não sei se você tem também. Não tem. As tatuagens aí tem a ver com ela igual ela de viga, assim, ou não? A tatuagem é qualquer uma mesmo, que eu gostei. Mano, eu não tenho nenhuma tatuagem de veganismo. Eu tô pra fazer um rinoceronte na canela. Mas, assim, eu gosto de fazer tatuagens ou de coisas que aconteceu na vida, ou de fases, ou de... Eu acho que a tatuagem ela não tem aquela coisa de, e se você mudar de ideia, se você, né, sei lá, envelhecer, mano, vai ser a fase ali. Eu tenho uma tatuagem do CS, sabe? Do CS, eu jogava CS, tenho uma tatuagem do CS. Mas não é uma coisa também que eu olho, meu Deus, eu tenho uma tatuagem do CS, nem jogo mais CS, é coisa de criança. Não, é uma fase da vida. É tipo um livro, fraga. A tatu é tipo um livro que tem as páginas das coisas que você viveu. Mas eu tava afim de fazer o rinoceronte, porque na natureza você tem vários animais que são muito fortes e que só comem plantas, né? E o rinoceronte eu acho um animal muito doido, assim, tipo, muito massa. Aí eu queria fazer essa tatuagem para lembrar dessa fase, desse período de transição pro veganismo e tal, porque é um animal vegan, né? O rinoceronte é um animal vegan. Mas é mais assim, só de
de período da vida mesmo. Tem algum sinal do veganismo? Tipo, todo cara Tem. que tem isso, você sabe que é vegano? Não, tem um sinal que é o V com uma folhinha assim na ponta do V, que é meio que um símbolo universal do veganismo. Que até tem nos produtos ou em alguns lugares para indicar que tem. Rola esse sinal, sim. Dá uma passada no chat que tem umas pessoas que mandaram abraço. A Sara mandou um abraço. O Marcos Guerra, acho que é Márcios Guerra mandou um abraço. Márcios, meu primo. Seu Tocou primo? batera no Pense. Tocou Batera no Pense. Primeira formação. O Rafael Reguinho mandou um abraço aí. O Thiago mandou um abraço. Tem uma galera que mandou um abracinho. O Marquinhos mandou. Cara, muito obrigado por ter vindo participar com a gente aqui. Você tem alguma pergunta, mais alguma coisa? A gente tem a noite inteira, na verdade. Não, eu acho que eu não tenho mais nada não, mas foi muito legal assim a conversa, né? Muito interessante e tal. E é isso, acho que... Cara, Lucas, muito obrigado, cara. Sua presença aqui acho que esclareceu até umas coisas pessoais minhas também, Pode crer. de fã de banda. Que com velho, acho que não vou falar que era desde o início eu conheço a banda, assim, próximo não, mas e como estava sempre no mesmo lugar ali, Matriz, nesses lugares, eu acho que acredito que tinha visto muitos shows antigos, igual lá, Arqueover, Katrina, essas bandas aí. Até, não sei se é de front ou de front, que é do Ítalo. De front, sim. Velho, a banda do cara, eu tinha no meu instrumento, um baixo que eu tinha um adesivo da The Front. Eu curti pra caralho a banda, não sei o que lá. Aí, assim... Mas, assim, esclareceu muitas dúvidas que eu tive de como começou, letras. Uhum. Minha ideia que eu quero trazer aqui, a gente conversou com o DS já, que assim, eu quero trazer para próximo todo mundo que até eu admiro, ele admira, a gente próximo da gente, velho. Uhum. Largar essa coisa de distante, né, velho? Que a gente, como você é de BH, então ficou fácil trazer você aqui. Uhum. Então, muito obrigado, cara. Foi esclarecedor muitas coisas. Espero que todo mundo aí tenha gostado da conversa, tenha aprendido alguma coisa, porque para mim a parte vegana foi esclarecedor um monte de coisa. Ideia de quase nada disso se você disse. Quiser deixar alguma mensagem para alguém aí sobre veganismo, sobre a Pense, sobre música, sobre o que você quiser aí. Eu agradeço vocês dois, foi muito legal o bate-papo, curti demais. Quem quiser conhecer o trampo, se não conhece o trabalho do Pense, tem um site penseoficial.com.br, e quem quiser conhecer o trampo do meu estúdio também é estudioguerrabh.com. Gente, qualquer banda, viu? Tem 3 bandas amigos meus já gravou lá, Didáticos, Limite Vertical, um monte de galera já gravou lá, e eu te falo, o trampo é muito bom. Valeu, DS, obrigado também, tá aí iniciando comigo esse projeto maluco aí, que ninguém sabia se vai dar certo ou não, mas tem que acreditar, né? Legal, a ideia, assim, eu tô achando muito, muito bacana, e é isso, é dar voz aí, dialogar, né? Uma das coisas que foi debatida aqui antes, né? É o diálogo, né? Abrir o espaço aí pra conversa, é isso. Valeu, gente, um abraço aí e até a próxima. Valeu.